ser constantemente criticado e não ter aquele reconhecimento por uma entrega que você faz por parte do seu gestor é algo que acontece em muitas empresas. E separar, e tentar separar um pouco sobre o que o seu gestor acha de você na área pessoal versus profissional é um ato que às vezes misturam as coisas. Então faz realmente o seu gestor sempre achar um problema para aquela solução que você está entregando. Ou seja, tudo que você entrega para o seu gestor, tudo que você tem de demanda e faz aquela entrega daquela tarefa, aquele projeto, sempre ele vai achar um erro, sempre ele vai achar alguma coisa para ele falar. E isso acontece em várias empresas, tá? Eu, por exemplo, já trabalhei em uma multinacional que toda apresentação de quarter que eu fazia, de projetos, eu tinha em mente que o meu gestor sempre iria pedir alguma alteração. Seja ela qual fosse, ele iria pedir alguma alteração. Então eu sempre deixava alguma coisa ali já errada, algum erro de português, algum erro de alinhamento, para que o gestor simplesmente tivesse uma contribuição naquela apresentação. Isso acontece em muitas empresas, tá? E sempre o seu gestor vai encontrar algum erro. Ele sempre olha o copo d'água vazio e não cheio. Ou seja, você demonstra aquele projeto, você faz aquela apresentação, você demorou horas para fazer aquela apresentação, você até não dormiu para fazer uma entrega. E chega na hora, o seu chefe fala: poderia ter sido melhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a expectativa do seu chefe em relação a você. Mas existe um ponto, uma variável que nós temos que colocar nessa conta. É a variável pessoal. Qual que é essa variável pessoal? Eu tive a oportunidade de fazer a gestão de inúmeras pessoas. E neste processo de fazer a gestão de inúmeras pessoas, criei um termo na realidade chamado looping designer. Ou seja, esse termo ele equivale a toda entrega que a pessoa fizer. Se você tiver um problema pessoal com ela, sempre vai achar um problema naquela entrega. Então imagine que você é um gestor e imagine que você é um funcionário e sempre tem apresentações para fazer. Só que você não dá certo, a alma não bate com o seu gestor, né? Não bateu a alma, né? Não bateu aqui aquela sinergia pessoal, e sim somente profissional. Toda entrega que você faz, ele tem uma crítica. Toda entrega que você faz, ele tem algo a melhorar. E lembrando, pessoal, que a crítica ela é diferente do que eu estou falando aqui. Porque existe a crítica de pushback, que é uma crítica de melhoria, ou seja, ela tem que existir mesmo. E existe a crítica onde a pessoa somente vê coisas ruins. Ela somente olha na apresentação, olha no projeto e não vê nada de qualidade. Então aquilo, por exemplo, às vezes você demorou horas para fazer um script novo, às vezes você demorou horas para encontrar uma solução para aquela demanda, para aquela plataforma, e na hora da entrega, o seu gestor somente vê o problema. Ele não reconhece o tempo gasto que você fez para aquela entrega, que é condizente, por exemplo, à sua profissão, ao seu conhecimento. E para isso, tá? Eu chamo isso com um termo. Foi um termo que eu criei na época que eu trabalhava em algumas multinacionais, né? E eu criei esse termo chamado looping designer. O que é o looping designer? Não adianta. Tudo que você apresentar para o seu gestor, sempre haverá uma crítica. Sempre haverá uma crítica, tá? E você que é gestor e tem uma equipe hoje, você pode estar sim fazendo looping designer. Então fique sempre atento. Quando for uma entrega de um projeto, se alguém entregar um projeto, ou qualquer área que você tiver, entregar alguma demanda, se você somente criticar a entrega da pessoa, você pode ter sim um problema de looping designer. Você pode estar sendo afetado pelo looping designer. E isso atrapalha não só você como gestor, porque aos olhos do funcionário ele vai estar desanimado, ele não vai estar tão produtivo quanto um outro funcionário poderia estar se você contribuísse alimentando o bom que ele faz. E você também, como funcionário, como programador, seja qualquer área que você tiver, ficar atento também. Não se desmotive quando o seu chefe apontar somente defeitos, apontar somente pontos de melhoria. Todo projeto que você faz é importante você entender que tem o conhecimento que você colocou ali dentro, você deu aquele input ali dentro, e também é importante você entender que você contribuir, você está crescendo tanto profissional quanto pessoalmente. E outro aspecto também do chefe looping designer, né, que nós chamamos de looping designer, é porque ele afeta não só aquela área específica, né? Então ele afeta toda uma cadeia. É como se fosse um efeito dominó. Se você tiver um chefe que só olha os problemas, só olha defeitos em toda a entrega da equipe, simplesmente você vai ter uma equipe desalinhada com os objetivos da empresa. Você vai ter uma equipe desanimada. E isso é bastante importante quando você entende
que você precisa melhorar. Então você como chefe precisa melhorar, e você como funcionário também, você não pode desanimar perante somente as críticas que você recebe, porque você sabe o esforço que você está tendo. Então, o que acontece? O que você tem que fazer? O que eu sugiro que você faça, tá? Simplesmente converse com o seu chefe. Se ele está apontando vários erros, vá na apresentação e anote quantas vezes ele apontou os erros. E depois fala para ele, olha, você apontou aqui, durante esse projeto que eu entreguei, 10 erros. E todo o projeto da sua entrega, ele só apontou erro. Apresente para ele, às vezes nem ele sabe que ele tem esse tipo de comportamento de looping designer, tá? Então isso é importante também, a comunicação. Você como programador, principalmente, você tem que se comunicar, porque às vezes o seu gestor, o seu diretor de TI, ele está buscando algo mentalmente, mas talvez ele não tenha todo o conhecimento de programação. Então é importante você se comunicar com seu gestor, hierarquicamente, para que isso não se torne uma rotina, não se torne uma coisa para que isso não se torne um fardo, para que sempre, por exemplo, que seu gestor pedir alguma coisa, você se sentir ali, você se sentir com medo, com receio, de fazer uma entrega e só receber críticas. Então, o seu papel também é importante nesse momento do seu aprendizado e da sua comunicação com seu gestor. Então, o looping designer é um fenômeno que ele tende a olhar somente o lado negativo da entrega. Então, é importante essa comunicação com o seu gestor, e você, gestor, como eu disse também, é importante você ficar atento a isso, para que você não fale somente os defeitos de uma entrega. A entregabilidade, ela é diferente, por exemplo, quando você olha só defeitos e quanto você, por exemplo, você delimita ali alguns pontos de melhoria. Alguns pontos de melhoria, como você é gestor, por exemplo, você tem que identificar o ponto de melhoria, e o melhor gestor, ele identifica o ponto de melhoria e também automaticamente identifica a solução. Ou se ele não identifica a solução de uma maneira mais direta e já entrega pronto, ele faz o seu funcionário pensar, ele faz a pessoa pensar para chegar em uma solução. Então, o looping design ele está em todas as empresas, em todos os setores, em todas as profissões. E cabe a você, como gestor, não ser afetado por isso, e cabe você, como funcionário também, lembrar o seu gestor que ele somente está apontando defeitos e que ele provavelmente é um gestor looping designer. E para isso, nós chamamos esse termo aí de looping designer, ou seja, é aquele gestor que somente vê o copo d'água vazio e nunca vê o copo d'água cheio. E isso é totalmente prejudicial para a equipe, para o clima organizacional de qualquer empresa. É isso o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Esse é o canal Spock Monkey, meu nome é Weder Costa, e convido você a seguir aqui, e até o final do ano nós temos vários vídeos falando um pouco sobre a vida de empreendedor e essa vida corporativa que envolve tanto direta e indiretamente todas as áreas de uma empresa. Até mais, te espero na próxima.